Olá! Iniciamos mais uma exploração aprofundada por aqui. Hoje o nosso foco é um capítulo bem intenso do Antigo Testamento, Levítico 26. Verdade. É um texto que impacta mesmo, né? Sim, pelo contraste dramático que ele desenha. De um lado, promessas muito vívidas de bênçãos para quem segue a aliança com Deus. E do outro, advertências bem severas sobre as consequências da infidelidade. É um quadro forte. Exato. E para nossa análise hoje, a gente está usando o próprio texto bíblico, claro, na NVI, a Nova Versão Internacional, e também algumas perspectivas de fontes que selecionamos. O comentário bíblico Maná Online, que traz uns insights práticos. Gosto bastante dele. Anotações da Jornada Bíblica, que é um recurso legal para estudo pessoal. Sim, bem direto ao ponto. Um trecho do comentário bíblico expositivo adventista com uma perspectiva denominacional específica. Certo. E também reflexões do projeto devocional Reavivados por Sua Palavra. Uma boa mistura de fontes, então. Sim, a nossa missão aqui é tentar entender melhor essa dinâmica que as fontes apresentam, sabe? Essa relação entre obediência e bem-estar. Que pode ser natural ou sobrenatural, né? Isso. E também as consequências duras da desobediência e a natureza dessa aliança de Deus com o povo. Ok, vamos empacotar isso. O capítulo já começa direto ao ponto, né? Definindo os termos da relação. Sim, os primeiros versículos, de 1 a 3, são muito claros. Estabelecem as condições fundamentais. Não fazer ídolos, Nada de imagens, guardar os sábados o descanso sagrado. e seguir os decretos e mandamentos de Deus. É uma base, assim, bem definida. Fidelidade total e obediência na prática. E é crucial a gente entender o peso disso, sabe? A proibição da idolatria e a guarda do sábado não eram tipo regras aleatórias. Não mesmo. Total. Elas funcionavam como pilares da identidade de Israel, distinguiam eles radicalmente das nações vizinhas, né? Totalmente. Eram sinais visíveis, marcadores da aliança com um Deus único, transcendente, que age na história. Criavam um ritmo de vida e uma lealdade centrada em Deus. Faz todo sentido. E uma vez que essas condições de fidelidade são, digamos, aceitas, aí o capítulo desenrola um cenário de bênçãos que soa quase utópico, né? É impressionante. Os versículos 4 a 13 pintam um quadro de bem-estar completo, uma segurança nossa, invejável, uma harmonia quase perfeita com a natureza e a sociedade. Dá pra gente resumir essas promessas em algumas áreas principais, né? Primeiro, uma prosperidade agrícola, assim, extraordinária. Chuva na hora certa, colheitas superabundantes, Isso, tão fartas que o trabalho de um discípulo emendava no outro. comida garantida. Segurança alimentar total. Segundo, paz e segurança nacional. Sem medo de animais selvagens. Sem guerra na terra. Viver tranquilo. Imagina isso naquela época, né? Um luxo. Terceiro, sucesso militar desproporcional. Tipo, 5 contra 100, 100 contra 10 mil. Vitórias esmagadoras. Proteção divina clara. E quarto, que talvez seja o clímax, né? A promessa da presença íntima de Deus. Estabelecerei a minha habitação entre vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Forte demais. Muito. E tudo isso ligado à lembrança da libertação do Egito, como prova do poder e do compromisso de Deus. Sabe, o que eu acho fascinante aqui, e o comentário Maná Online explora isso bem, é a natureza dupla dessas bênçãos. Como assim? Algumas podem ser vistas como consequências lógicas, quase naturais, de seguir leis sábias, entende? Ah, tipo, leis de higiene levariam a mais saúde. Exatamente. Exato. Higiene, descanso, talvez implícitos no sábado e outras regras, levariam a um povo mais saudável. Práticas de justiça, honestidade poderiam gerar confiança e prosperidade econômica. Entendi. Faz sentido. Só que, por outro lado, tem promessas que claramente vão além da causa e efeito natural. Como a chuva garantida. Sim. Garantir chuva na estação certa numa região semiárida como aquela, É complicado. ou as vitórias militares com uma diferença numérica tão grande, pontos que tanto o Maná quanto a jornada bíblica destacam. Isso sugere intervenção divina direta, sabe? Sobrenatural. Então Deus não estaria limitado pelas leis naturais que ele criou. Parece que a ideia é essa.
Pro povo da aliança, ele agiria de forma extraordinária a favor deles. Interessante essa distinção entre o natural e o sobrenatural nas bênçãos. As outras fontes, tipo a Jornada Bíblica ou o Comentário Adventista, elas abordam isso de forma parecida? Ou talvez enfatizem mais um lado? Olha, a jornada bíblica tende a focar mais na relação direta. Obedeceu, recebeu o resultado prometido. Seja natural ou sobrenatural, o foco é na fidelidade de Deus em cumprir a palavra dele. Entendi. Já o comentário adventista, embora reconheça os dois aspectos, talvez dê um peso maior às intervenções que mostram a soberania de Deus sobre a natureza e a história, sabe? Alinhado com uma visão mais ampla da ação divina. Certo. Mas a ideia central de que a obediência traria um bem-estar total garantido por Deus, isso é comum a todas elas. Entendido. Mas, como a gente falou no começo, o capítulo tem uma virada bem abrupta, né? Sim, a partir do versículo 14. O tom muda drasticamente. Vem a condição. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, aí o que vem depois é uma descrição bem sombria das consequências. É o outro lado da moeda. E as primeiras consequências já são assustadoras. Parecem o espelho invertido das bênçãos, né? Totalmente. Pavor repentino, doenças que debilitam, que tiram a visão, que definham a vida. Nossa. Trabalho agrícola que não serve para nada porque os inimigos comem as colheitas, derrota militar, opressão. Um medo paralisante, né? Fugir sem ninguém perseguindo. Exato. É um retrato de instabilidade total, vulnerabilidade, perda de controle. As fontes ajudam a gente a entender isso um pouco. A jornada bíblica foca nas consequências, digamos, naturais da desobediência. Abandonar os princípios divinos levam à desordem, ao sofrimento. Certo, causa e efeito. Já o comentário Maná Online traz uma perspectiva interessante. Diz que ao escolherem se afastar de Deus, o povo, na verdade, optaria por viver fora da proteção especial dele. E Deus, respeitando essa escolha, permitiria que eles experimentassem a dureza do mundo sem o seu escudo protetor. Entende? Não seria tanto uma punição arbitrária no início, mas a retirada de um cuidado ativo. Essa ideia da retirada da proteção do maná é instigante. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem do texto, principalmente quando descreve a escalada das punições que vem depois, parece bem ativa, né? Usa verbos como castigarei. Sim, é verdade. Como que as fontes que a gente está vendo lidam com essa tensão entre Deus permitir as consequências e Deus agir diretamente no castigo? Olha, essa é uma tensão teológica importante que está no texto e se reflete nos comentários. O Maná, ao enfatizar o respeito à escolha, não nega a ação divina no juízo, mas talvez veja isso como uma consequência mais extrema, mais direta, quando a rejeição se torna persistente, desafiadora. Entendi. Quando a coisa fica séria mesmo. Isso. Outras fontes, talvez mais diretamente, veem as calamidades que vêm depois como atos de juízo divino mesmo. Uma intervenção corretiva, severa, embora ainda buscando, lá no fundo, levar ao arrependimento. Faz sentido. E a escalada das punições, marcada pela repetição da frase 7 vezes mais, nos versículos 18, 21, 24, 28, isso sugere uma disciplina que vai aumentando, intencional por parte de Deus, e não só um desenrolar passivo de consequências. As duas perspectivas, consequências inerentes e juízo ativo, meio que convivem na interpretação desses textos. E é nessa escalada que a descrição fica realmente pesada, difícil até de ler. Sim. O capítulo detalha uma intensificação terrível do sofrimento se a rebeldia continuasse. Essa repetição do 7 vezes mais marca bem essa progressão. É uma espiral descendente. Tentando resumir essa escalada temática, que é horrível. Primeiro, um colapso agrícola e ambiental severo, o céu como ferro e terra como bronze. Uma seca devastadora para quebrar o orgulho. A natureza se volta contra eles. Depois a segurança vai para o espaço. Ataques de animais selvagens, matando filhos, destruindo rebanhos, dizimando a população. Que pavor! Aí vem a guerra externa, a espada,
junto com pragas dentro das cidades sitiadas e uma fome tão extrema, nossa, pão racionado a peso, e culmina na descrição chocante do canibalismo forçado pela miséria, comer a carne dos filhos. É o fundo do poço da degradação humana. Muito forte. E a própria estrutura religiosa idólatra seria destruída. Os corpos iam se acumular sobre os ídolos quebrados, as cidades virariam ruínas, os santuários seriam profanados. A rejeição de Deus se volta contra os próprios objetos de culto deles. E o estágio final seria a desolação total da terra e o exílio, o povo espalhado entre as nações, vivendo com medo constante, em angústia. Até o barulho de uma folha ao vento causaria pânico. Morreriam longe de casa. É um cenário de aniquilação nacional e pessoal. A dureza extrema dessas maldições está ligada diretamente à gravidade da quebra da aliança, né? É a consequência radical de rejeitar o Deus que os libertou, sustentou, escolheu para uma relação especial. Sim. E tem um detalhe notável, que o texto menciona lá nos versículos 34 e 35, e os comentários pegam isso. Qual? A ideia do descanso sabático da terra. Como o povo ignorou a lei de deixar a terra descansar a cada 7 anos, a terra finalmente teria seu descanso forçado durante o exílio do povo. Poxa, é como se a própria criação cobrasse o cumprimento da lei, né? Exatamente. É como se a natureza exigisse o que foi negado a ela. E o comentário bíblico expositivo adventista, por exemplo, conecta essas advertências a eventos históricos mesmo na história de Israel e Judá. Tipo a destruição de Jerusalém. Sim, pelos babilônios e mais tarde pelos romanos. E a longa dispersão do povo judeu. Eles veem nesses eventos trágicos ecos ou até cumprimentos das profecias de Levítico 26. Isso reforça a seriedade das advertências da aliança. Essa descrição toda da desolação, do exílio como consequência da infidelidade, leva a gente a pensar sobre escolhas e suas consequências inevitáveis, né? Algo que a jornada bíblica destaca bem. Sim. A fonte usa aquela imagem forte. Somos livres para escolher o caminho, mas depois viremos escravos das consequências dessas escolhas. Levítico 26 parece ilustrar isso de forma muito gráfica, assustadora até. Exatamente. E voltando àquela perspectiva do comentário Maná, ele reforça que Deus, em princípio, parece operar respeitando a nossa escolha, a agência humana. Ao escolherem se afastar, eles se colocavam fora da proteção e da bênção. Certo. Mas, e isso é crucial lembrar, como o mesmo comentário ressalta, Deus não está preso ou limitado pelas leis naturais ou pelas consequências das nossas escolhas. Ele pode intervir e intervém de forma sobrenatural. Tanto para abençoar quanto para julgar. Isso, e principalmente para salvar. Existe uma convivência complexa aí entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Felizmente, o capítulo não termina nesse abismo de desespero, né? Não, graças a Deus. Há uma mudança de direção bem notável a partir do versículo 40. Oferece um caminho de volta, uma luz de esperança. Sim, a misericórdia aparece. O texto diz: "Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, isso abre a porta para o arrependimento, para a restauração." E se a gente conecta isso com o quadro geral da Bíblia, com o caráter de Deus que vai sendo revelado, a gente vê a constância da misericórdia dele, né? Sim. A promessa é clara. Se houver confissão genuína, humildade, Deus afirma que vai se lembrar da aliança feita com os patriarcas, Jacó, Isaac e Abraão, e também vai se lembrar da terra prometida. Está lá no versículo 42. É uma promessa forte. E o versículo 44 é particularmente poderoso, consolador. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles. Pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Nossa. Como a jornada bíblica aponta, isso é uma demonstração clara da graça e da fidelidade de Deus. Ele não abandona seu povo completamente, mesmo diante da infidelidade deles. A aliança, embora violada por Israel,
é sustentada pela fidelidade de Deus. Que incrível. E uma das reflexões do Reavivados por Sua Palavra, da comentarista Rosana Barros, traz uma perspectiva importante sobre a motivação por trás da obediência, né? Qual seria? Ela argumenta que não deveria ser vista como uma barganha, tipo, eu faço minha parte e Deus faz a dele. Ah, uma troca comercial, né? Isso, mas sim como uma resposta de amor, de gratidão ao Deus que já salvou, que já libertou. A obediência autêntica nasceria do relacionamento, de reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Faz muito mais sentido assim. Uma resposta, não uma condição para ser amado. Exato. E essa mesma fonte, o Reavivados, também chama a atenção para a relevância disso hoje, né? Como assim? Sugere que a gente vive em tempos onde as escolhas ainda têm peso, e alinhar a fé que a gente professa com as nossas ações do dia a dia é vital. A coerência entre fé e prática. Sim, a desconexão entre o discurso religioso e a vida real continua sendo um perigo. Essa dinâmica de escolher entre caminhos que levam à vida ou à ruína, à bênção ou à maldição, de alguma forma ainda permanece. Sim, e aprofundando nisso, a comentarista Rosana Barros, citando a Ellen White, reforça a ideia da obediência pela fé como central. A fé não anula a lei, mas capacita a obediência. É a fé que permite uma obediência que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Interessante essa conexão. E o outro comentarista do Reavivados, o pastor Valdeci Júnior, usa a metáfora agrícola, que está super presente em Levítico 26. Nossas escolhas são como sementes. E a colheita vem depois. Exato. Boa ou má é a consequência natural e inevitável. E para trazer uma perspectiva ainda mais ampla, o comentário Maná nos lembra que, para além das bênçãos e maldições terrenas descritas aqui, o maior ato sobrenatural de Deus, que transcende essa dinâmica da antiga aliança, é a salvação, é a nova vida oferecida através de Cristo. Uau! Então, resumindo tudo, o que tudo isso significa? Levítico 26 apresenta de forma muito nítida essa ligação forte entre seguir os caminhos de Deus e experimentar o favor, a proteção dele. Seja por leis naturais funcionando direito ou por intervenção divina direta. Exato. E por outro lado, as consequências progressivamente devastadoras de rejeitar essa relação de aliança. Mostra essa interação entre o mundo criado e a ação soberana de Deus. Sim. Mas, e isso é crucial, não termina em juízo. Termina com a porta aberta para a misericórdia, para o arrependimento, para a restauração. E isso está baseado não na nossa capacidade de obedecer perfeitamente. Que a gente sabe que é falha. Pois é, mas na fidelidade inabalável de Deus à sua própria aliança. Exatamente. E isso tudo levanta uma questão importante para a nossa reflexão final, sabe? Algo que meio que emerge dessa tensão que a gente vê nas fontes. Manda. Considerando essa estrutura de aliança tão clara em Levítico 26, com condições explícitas ligadas a resultados tão tangíveis, prosperidade material, segurança física, saúde, ou a falta dolorosa disso tudo, como que esse modelo nos ajuda a pensar sobre a natureza da nossa fé e da nossa confiança em Deus hoje? Boa pergunta. Como que a gente navega a complexidade das nossas próprias vidas, com as alegrias e tristezas, os sucessos e fracassos, à luz dessas promessas e advertências antigas? Principalmente quando a gente considera as compreensões que vieram depois sobre a graça divina, que são tão centrais no Novo Testamento. Como essa estrutura de causa e efeito se encaixa com a fé que confia mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário? Exatamente, como essa estrutura de causa e efeito se relaciona com a fé que confia mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. É algo bem profundo para a gente continuar pensando, né?